Geralmente, a imagem que vem à cabeça quando a gente pensa em controle de tráfego, sabe? São aqueles semáforos, faixas pintadas e tudo mais para evitar o caos. Mas imagina se o trânsito fosse composto por trilhões de moléculas fluindo pelas entranhas de uma instalação industrial gigante. É, nessas veias de aço aí que formam o sistema circulatório de indústrias de refrigeração movida a amônia, não tem semáforo nenhum. Quem dita as regras é puramente a física, né? Exato. E na nossa imersão de hoje, a gente vai usar nossos guias de estudo para investigar essas engrenagens ocultas. A missão aqui é desvendar como a mecânica dos fluidos governa esse trânsito de amônia. Porque, a intuição meio que sugere que um fluxo organizado, sem as moléculas se esbarrarem muito, seria o ideal. Aquele famoso escoamento laminar. Uhum, com certeza. E, assim, essa seria a escolha lógica se a ideia fosse só transportar o fluido com menor gasto de energia das bombas. No escoamento laminar, as forças viscosas dominam, então o fluido viaja em camadas bem organizadas. Entendi. Mas na refrigeração industrial, o pessoal foge dessa calmaria, né? Totalmente. O objetivo final ali é trocar calor. Se o fluxo for muito bonitinho e organizado, ele acaba criando uma camada limite térmica perto da parede do tubo. E isso age tipo como um isolante térmico. Ah, e é por isso que eles buscam o escoamento turbulento. É aquela analogia da roda punk, o mosh pit num show de rock? Sim, a roda punk. Ao invés de andar numa linha reta, as partículas colidem freneticamente umas com as outras e contra as paredes de metal o tempo todo. E são exatamente esses esbarrões que fazem o calor ser trocado. Exatamente. Para quebrar essa barreira térmica na parede, a engenharia precisa garantir um número de Reynolds acima de 4.000. A criação desses pequenos vórtices mistura o fluido continuamente. Então, o caos é o mecanismo perfeito que transfere o calor com eficiência. Nossa, mesmo que a operação pague bem mais caro na conta de luz para forçar essa turbulência toda. O ganho na troca de calor compensa esse gasto extra de energia das bombas. Que interessante. Então o sistema é projetado para ser caótico de propósito. Mas, para manter esse mosh pit funcionando, a instalação tem que manipular a energia do fluido, quase fazendo um malabarismo com pressão e velocidade. E é aí que entra a famosa equação de Bernoulli. Isso. A equação de Bernoulli prova que a energia mecânica total, a soma da pressão, velocidade e elevação, sempre se conserva, mas ela está sempre se transformando. Por exemplo, quando o fluido passa por um tubo de Venturi ou por uma válvula de expansão. Espera, aí tem uma coisa muito contraintuitiva. Porque, se a gente aperta a ponta de uma mangueira, a passagem fica mais estreita e a intuição grita que a pressão ali deveria aumentar. Como é que a pressão cai, segundo a equação? Essa é a clássica confusão entre pressão estática e pressão de estagnação. Quando a área da válvula diminui, pelo princípio da continuidade, o mesmo volume tem que passar por ali. Então a velocidade simplesmente dispara. A energia cinética sobe muito rápido. Exato. E como a conta da energia total tem que fechar, a pressão estática precisa cair drasticamente. Ah, entendi. A pressão estática é a força contra as paredes do tubo. Aquele aperto que a gente sente no dedo na ponta da mangueira é o impacto do fluido parando, a pressão de estagnação. Perfeito. No fluxo contínuo acelerado, a pressão nas paredes simplesmente despenca. E isso é fundamental na refrigeração, sabe? Essa queda drástica de pressão na válvula é o gatilho físico que permite que a amônia mude de fase. E assim ela consegue absorver o calor lá na frente, no ciclo. Exatamente. Certo. Mas claro que essa mágica de conversão de energia na engenharia não sai de graça. O fluido sempre paga impostos pelo caminho. O atrito entra em cena roubando energia mecânica, que é a tal da perda de carga. Sim, a perda de carga. E a gente pode dividir isso em duas cobranças principais. Tem a perda distribuída, que acontece no atrito contínuo do fluido com a rugosidade microscópica das tubulações retas. É como se fosse o gasto contínuo de combustível de um carro andando numa estrada de terra, né? Aquele desgaste sem fim. Perfeita analogia. Parte da energia vira calor inútil. E, para quantificar isso com precisão para amônia, o pessoal usa a equação de Darcy-Weisbach. Ela cruza fatores como densidade e viscosidade do fluido com o diâmetro e a textura daquele tubo. Legal.
E além dessa estradinha de terra cobrando energia, tem os pedágios caríssimos no trajeto, as perdas localizadas. Exato. Cada curva mais acentuada, cada cotovelo ou válvula cobra uma taxa altíssima. O fluido muda de direção abruptamente e isso gera zonas de separação e redemoinhos. E, claro, isso dissipa muita energia mecânica. Deve ser super complexo dimensionar tudo isso. Muito. E errar nisso é o que separa um sistema eficiente de um grande desastre operacional. Se a pressão cai mais do que deveria por causa dessas perdas de carga todas, a amônia líquida acaba evaporando ainda dentro da tubulação. Nossa, antes mesmo de chegar o evaporador? Pois é o temido gás flash. Ele estrangula o fluxo, derruba a capacidade de refrigeração e faz os compressores trabalharem no vazio. É um desperdício de energia elétrica gigante. Compreender essas dinâmicas invisíveis é o que evita falhas catastróficas nas indústrias. Mas eu fiquei com uma provocação na cabeça para quem está ouvindo a gente agora. Manda. Toda essa matemática brilhante que a gente discutiu, de Bernoulli até Darcy Weisbach, é calculada com base no regime permanente, ou seja, assumindo que tudo flui de forma constante no tempo. Aquele cenário ideal onde a operação já estabilizou. Mas e o regime transiente? Imagina o caos absurdo dentro desses canos, quando uma fábrica inteira precisa ser desligada em uma emergência de uma hora para outra. Se o equilíbrio já é complexo rodando bonitinho, pensa nas pressões oscilando violentamente na zona de choque. Fica a reflexão sobre as forças invisíveis ocultas nesses segundos críticos, onde todo esse trânsito molecular tenta parar de uma vez só.